Fala, empreendedor turístico, seja muito bem-vindo à nossa aula de Google Ads, né? Que a gente vai aprender a criar a nossa conta do Google Ads no formato especialista, tá? E por que a gente vai começar no formato especialista e não mais básico? Porque no formato básico que ele já mostra, ele esconde muitas opções importantes para a gente conseguir fazer um trabalho legal no Google Ads e anunciar de uma forma bem profissional dentro do Google. Então aqui eu já estou dentro do site do Google Ads. Para você entrar nele é só você pesquisar mesmo no Google Ads que você vai achar, mas como sempre eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar, tá? Então aqui a gente já está na página inicial e a gente vai clicar em começar agora. Aqui ele já puxou essas contas aqui porque eu realmente já tenho outras contas. Então eu vou clicar aqui em trocar contas e vou pegar esse e-mail aqui que eu criei para a nossa aula. Então eu vou criar aqui uma nova conta, já que eu não tenho nenhuma. E aqui, para a gente conseguir criar a nossa primeira conta, a gente sempre tem que criar um anúncio, né? Ele força a gente a criar um anúncio de uma vez. Só que como eu vou criar uma conta no modo especialista, eu não vou criar nesse módulo simples, eu já vou clicar aqui, ó. Você é um especialista profissional de marketing, então altere aqui o modo para especialista. Então eu vou clicar aqui e a gente já vai mudar para o modo especialista, tá? E aqui, olha, nessa primeira parte a gente vai escolher qual que é o objetivo da nossa campanha. Aqui a gente tem a campanha de vendas, campanha para gerar lead, tráfego para o site, consideração de produto, alcance, promoção de app, visitas a lojas locais e promoções, ou uma campanha sem meta. Aqui a gente coloca o objetivo da nossa campanha, tá? No caso aqui eu vou escolher vendas, e aqui tem o tipo de campanha, porque no Google você não precisa necessariamente só anunciar aqui, por exemplo. Aqui, né, onde que aparece aqui. Tem rede de display, tem rede de pesquisa, esse Performance Max, vídeo, tem o shopping. Então, tem várias opções que a gente pode escolher. Mas no caso aqui agora eu vou colocar de pesquisa. E aqui a gente pode colocar como a gente vai alcançar a nossa meta. Se vai ser o quê? Visitas no site? Então a gente tem que vir aqui e colocar o nosso site. Vou colocar aqui no caso, aquele que eu criei para a nossa aula. Certo? E aí eu clico em continuar. Tá? Aqui a gente está clicando bem assim por alto mesmo, somente para a gente conseguir criar a nossa conta. Tá? Aqui a gente pode deixar rede display, pode deixar isso mesmo. O idioma pode ser português, mas eu sempre gosto de colocar também inglês e espanhol. Porque pode ser que a pessoa esteja aqui no Brasil, mas ela use o dispositivo dela com outros idiomas. Então é importante ter essa informação aqui. Aqui tem os segmentos do público-alvo, tá? Isso aqui a gente não vai entrar aqui agora por enquanto, porque a gente só está criando a conta. O orçamento, vamos colocar R$20 e vamos deixar a métrica clique. E aí a gente dá salvar e continuar. Aqui ele já dá aqui o nome do grupo de anúncios. É como se a gente estivesse dentro do grupo de anúncios, né? Aqui tem o link, tem as palavras relacionadas que ele já puxou do meu site, né? Aqui fala tráfego pago. Então eu vou deixar dessa forma. O que isso significa? Só para você entender mais ou menos por alto. Essa parte aqui a gente coloca as palavras que, se você pesquisar elas aqui, o meu anúncio vai aparecer. Então isso significa que se eu pesquisasse tráfego pago aqui no Google, né? Fazendo esse anúncio, o meu anúncio iria aparecer aqui em cima para a pessoa que fizesse, tá vendo? Aqui aparece alguns anúncios, meu anúncio iria aparecer aqui também, tá? Voltando aqui, a gente vai salvar e continuar. Aqui deixa o URL final, a gente vai ter que colocar um título, vamos colocar tráfego pago. Deixar aqui, que toda essa parte é obrigatória. Vou salvar, tá? Aqui a gente só tá realmente criando. Aqui eu tenho que colocar o HTTPS, então vou colocar aqui blog, pegar ele aqui e colar para ir completo. Não pode ter o mesmo nome, então eu vou colocar aqui outro nome e aqui também. Então passou,
Beleza. E essa parte aqui agora com as configurações de faturamento, a gente configura ela uma vez só. Então a gente precisa tomar muito cuidado aqui nessa parte, tá? Brasil, vamos deixar assim. Horário de São Paulo, vamos deixar assim. Tipo da organização, pode ser organização, né? CNPJ, pessoa física. Mas como eu já tenho conta com o meu CNPJ, eu vou deixar pessoa física. Mas é claro, você sendo empresa, tendo CNPJ, vocês colocam CNPJ. E aqui eu vou colocar o meu CPF. Aqui não adianta colocar, por exemplo, qualquer número para passar, porque eles vão fazer uma pesquisa, eles vão saber comparar com a data de nascimento. E aqui a gente tem que separar. E aqui eu estou verificando certinho. E aqui ele já puxou o meu nome. Eu vou colocar meu endereço. E o número de telefone é opcional. E aqui tem duas formas de pagamento, que é pagamento manual e pagamento automático. Automático é com cartão de crédito, né? Então ele vai debitando ali, né, o valor que você for consumindo ali diariamente. E pagamento manual a gente vai como se fosse, o Google vai funcionar como se fosse um pré-pago, né? A gente vai pagar por boleto ali e pra gente ter esse valor disponível. Tá? O ideal é sempre colocar o cartão de crédito, eu gosto de colocar o cartão de crédito, mas aqui no caso eu vou colocar boleto só para a gente conseguir dar sequência. O valor aqui é mínimo é 40, vamos colocar aqui 40. E aí vamos enviar. Aqui ele está pedindo para fazer o download do boleto, para fazer o pagamento, eu vou dar concluir. Parabéns, está tudo certo, tudo pronto. Então a gente vai clicar aqui em explorar a sua campanha. E já estamos dentro da nossa conta do Google Ads no modo profissional, no modo especialista, né? Aqui em cima a gente tem visão geral de todas as nossas campanhas. A nossa campanha está aqui, ó. Ela está aqui já ativa, né? Esperando o pagamento, é claro. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem recomendações, né? Nesse painel do lado esquerdo, os insights da nossa campanha, as nossas campanhas em si, né? Aqui a gente tem grupos de anúncio, anúncios e extensões. Aqui a gente tem página de destino, palavra-chave, conteúdo, configurações, os locais, né? E aqui em cima a gente tem a pesquisa para a gente pesquisar as nossas campanhas, os relatórios, as ferramentas e configurações, né, que a gente tem bastante ferramenta. Eu super recomendo vocês entrarem, pesquisarem sobre elas, porque nessa aula a gente não vai cobrir essas informações, mas tem muita coisa legal aqui que você pode usar para te auxiliar nas suas campanhas, tá? Então, nessa aula a gente cobriu como criar a nossa conta do Google Ads no formato especialista. Nessa aula, a gente vai aprender de fato a criar uma campanha do zero de forma profissional, tá? Vai ter alguns pontos que eu não vou me aprofundar tanto, tá? Mas outros eu vou passar, explicar como funciona e como você pode adquirir mais informação também para você sempre melhorar os seus anúncios e vender mais para gastar menos. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é essa campanha que a gente teve, né? Foi obrigado a criar. Para começar a criar a conta, eu vou vir aqui, editar e remover. Eu quero remover essa campanha para não ter o risco de gastar o dinheiro numa campanha que não... Provavelmente essa campanha não vai nem rodar, né? E aqui ele fala que já foi excluído, carregou tudo certo, tá? Então aqui eu vou vir aqui em visão geral, tá? Visão geral aqui e vou clicar em nova campanha nesse botão azul. Então beleza, aqui a primeira coisa que ele me pede é escolha o seu objetivo. Tá? Se você tem um site, né, que ele é um site funcional, onde tem informações que você consiga, a pessoa às vezes consegue entrar e comprar através dele mesmo, você pode escolher esse. Agora, se você não tem um site, mas tem um formulário, né, uma landing page para capturar, também é legal. Às vezes você só tem um site, por exemplo, que você tem algumas informações, às vezes um telefone, não é um site totalmente completo, a pessoa não pode ir lá comprar através dele. Então, eu sugiro você
escolher tráfego para o site ou criar uma campanha sem meta, tá? Eu vou selecionar essa aqui, criar a campanha sem meta. E aqui tem várias opções, certo? Por quê? O Google, ele tem várias formas de mostrar esse anúncio, né? O Google é uma das maiores plataformas aí, né? Eu acho que 90% ou 99% dos usuários que usam a internet, eles têm acesso, utilizam o Google, né? Então o Google é uma ferramenta assim essencial e incrível para você usar para fazer com que a sua empresa apareça mais e você venda mais, tá? E aqui ele pergunta: você quer aparecer como? Na rede de pesquisa? Rede de pesquisa é quando você vai aqui no Google, pesquisa, por exemplo, alguma coisa, né? E aqui o seu anúncio aparece aqui nessa parte ou na parte de cima, né? Isso é rede de pesquisa. E tem outras, rede de display, tem o shopping, né? Que é essa partezinha aqui, que vem desse lado aqui, o shopping. Também tem como aparecer aqui, local, discovery, vídeo, que é o do YouTube, né? O Google é dono do YouTube, então aqui tem como você aparecer lá também. Mas é aquela coisa. Dentre todas essas aqui, geralmente é as que mais dão resultado, que é uma forma mais simples de você começar e mesmo assim ter resultados bons, é através da rede de pesquisa, tá? A rede de display é legal, mas ela tem as suas ressalvas também. Então, sempre que você for começar a criar sua campanha, comece pela de pesquisa. Mais para frente, quando você for se aprofundando, estude mais a questão de vídeo e a da rede de display, shopping, que é muito interessante. Estude bem essas que você vai conseguir vender muito mais de uma forma mais criativa até. Aí aqui eu vou selecionar a rede de pesquisa e continuar. Aqui a gente pode escolher um resultado que a gente espera alcançar. É mais visitas ao site? É mais ligações? Né? Se você não tiver nenhuma desses objetivos, se você não sabe exatamente, você pode deixar desmarcado. E aqui o nome da campanha. Vamos dar continuar. Aqui a gente coloca... Deixa eu fechar daqui. Aqui a gente coloca os orçamentos, os lances. Aqui a gente vai colocar o orçamento médio para essa campanha, né? O orçamento diário. Ah, quanto que eu quero gastar diariamente, né? Vamos colocar aqui então R$50, por exemplo, tá? Significa que ele vai gastar esses R$50 todos os dias com a campanha que a gente vai criar aqui? Não exatamente, porque o Google, a maioria das vezes, ele conta que se apareceu esse aqui vamos colocar aqui um anúncio, por exemplo. Bolo no pote. Vamos procurar aqui um anúncio sobre alguma coisa. Aqui, ó, bolo no pote. Isso aqui é um anúncio, certo? Tem um AD aqui na frente. Se a gente clica aqui, olha, ele conta como um clique, certo? E aí, esse clique, a gente pode colocar um limite máximo, tá vendo? Um limite máximo que a gente vai pagar por clique. Ou seja, se a gente tiver 2 cliques na nossa campanha, no nosso anúncio, eu quero que ele gaste no máximo R$5, tá? R$5 é o meu limite. Eu quero anunciar R$50, mas o limite aqui que eu estou colocando é R$5. Então, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 10 cliques, se eu tiver aqui 5 cliques, então eu vou colocar aqui o valor de R$1. É o limite máximo que eu quero pagar no CPC, né? O CPC é o custo por clique. Aquelas regras do Facebook, algumas se aplicam aqui também. Então, vamos supor, eu coloquei o limite de R$1 e eu coloquei aqui o orçamento já de R$50. Então, se o meu anúncio aqui tiver 5 cliques, por exemplo, ele vai gastar R$5. Vamos supor que ele vai gastar R$1 por clique, né? Então são R$5. Mas se eu tiver 50 cliques e eu estiver pagando R$1 o custo por clique, eu vou pagar R$50. Ah, Breno, mas eu só tive 20 cliques ontem e 18. Então, a gente vai gastar sempre referente àquilo, tá? Mas uma coisa que pode acontecer é que dentro do Google, o Google ele funciona por leilão. Ou seja, se tiver uma pessoa ali que estiver anunciando por exemplo, R$50 também, mas ele esteja disposto a pagar R$3 no clique, vamos colocar aqui R$3 no clique, significa que ela vai estar à frente no leilão. Ou seja, o seu anúncio pode ser que não apareça aqui na primeira página, né? Pode ser que ele apareça aqui na segunda página.
E isso pode acontecer, e isso vai acontecer provavelmente, e isso aí é uma coisa que você tem que, por isso que você precisa estudar as métricas da sua campanha e ver lá se ela está aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas, e tudo mais. Mas o ideal sempre é você começar de baixo, sempre começar com R$ 1 ou R$ 2 no máximo, e aí com o tempo você vai aumentando ou diminuindo conforme você sentir mais necessidade, tá? Aqui a gente clica em mais configurações, aqui tem rotação de anúncio, tá? Então vamos deixar aqui dessa forma que está. A gente clica em próximo. Então, ok, a gente chegou aqui agora nessa parte, e esse aqui é muito importante, preste muita atenção. Aqui a gente pode desmarcar essas duas opções inicialmente, porque a maioria das vezes, isso aqui são sites de terceiros, a maioria das vezes isso realmente é uma coisa que com o tempo você pode chegar a testar, mas de início eu realmente indico você desmarcar essas opções para você não gastar um dinheiro com um orçamento um pouco mais curto, que você não precisa gastar ali naquele momento, tá? Futuramente você pode estudar essas opções, marcar e ver como que ele vai performar em comparação de outras. Então, beleza. A gente pode continuar aqui local. O local, a gente pode deixar, por exemplo, se você tem uma loja um e-commerce que funciona aí, entrega para o Brasil inteiro, né? Então, a gente pode deixar só Brasil. Às vezes não, eu sei que às vezes eu posso até vender no Brasil inteiro, mas meu local mais forte é, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente pode colocar aqui. Ou a gente pode colocar uma cidade, né? Então, e a gente pode colocar ainda proximidades ainda daquilo ali. Então, realmente a gente tem que olhar aqui e ver qual que é a melhor opção pra gente, tá? Aqui eu vou colocar Rio de Janeiro. Aqui você pode colocar outros lugares também, outros estados, né? Tem outras opções também, tem a meta. Então, eu aconselho vocês colocarem aqui o estado ou cidade, né, de acordo com o seu negócio, tá? Então, se você atende o Brasil inteiro, você coloca o Brasil, se for uma cidade ou outra em específico, você vai inserindo ali. O idioma, você pode deixar português, inglês, eu gosto de deixar inglês também, e muitas vezes espanhol, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou deixar em português e espanhol. Aqui, nos segmentos do público-alvo, tá? A gente não vai ver isso aqui por enquanto, mas eu sugiro vocês pesquisarem sobre isso, que é muito legal. E configurações dos anúncios dinâmicos de pesquisa, tá? Aqui é uma coisa também que a gente pode estudar, mas aqui agora no momento eu não vou passar por isso agora, tá? E aqui tem mais configurações. Essa aqui é uma coisa que eu quero também que você preste muita atenção, que é muito importante. Aqui a gente tem configuração de data de início e data de término. Isso aqui você só coloca se você realmente estiver fazendo uma promoção durante uma semana. No mais, eu sempre utilizo a campanha e deixo ela rodando ali diariamente. Se eu quiser pausar ou excluir ela, eu excluo em qualquer momento. E aqui, ó, programação de anúncios. Se você é uma empresa que atende ali, às vezes, de segunda a sexta, entre 8 horas e 17 horas. Você não vai deixar o seu anúncio ali, né? O anúncio como se fosse um banner, né? Um outdoor, né? Ele fica ali, só que a diferença é que aqui a gente consegue configurar a hora que ele vai aparecer. Se você deixar ali, por exemplo, tiver o objetivo de receber ligações ali, às vezes depois das 17 horas, você vai estar perdendo dinheiro, né? O seu anúncio vai estar sendo, o seu outdoor vai ser visto, mas ninguém vai poder comprar de você, nem entrar em contato com você, porque você só atende nesse horário. Então isso aqui é uma forma excelente de economizar dinheiro. E aqui tem opções de URL da campanha, mas isso aqui a gente pode deixar dessa forma mesmo. Clicar em próximo. Aqui tem o URL da passe que eu vou excluir. E aqui a gente tem que colocar o nosso site. Eu vou colocar o site com HTTPS. Aqui você coloca o site de vocês, que pode deixar. E aqui ele dá a opção de buscar no nosso site as palavras-chave. Aqui ele não encontra nenhuma palavra, porque realmente não tem nada lá dentro do site. Mas é aí que tá. Aqui é a grande questão. O que é isso aqui? Inserir palavras-chave. Por exemplo, se você vende um pacote de viagem, né? Vamos colocar assim, pacote de viagem para Porto Seguro.
Porto Seguro. Se você vende isso, por exemplo, tá? Um exemplo. Você pode colocar isso aqui como palavra-chave, ou seja, se a pessoa pesquisar essa palavra aqui, ela vai achar o seu anúncio aqui em cima, tá? Aí você vira e fala assim, mas eu não sei exatamente quais palavras eu vou colocar. Você tem que pensar como se você fosse o seu cliente. O que você pesquisaria caso você quisesse comprar um produto seu, né? Se eu quero comprar uma pizza, por exemplo, igual eu dei naquele exemplo, você vem aqui e escreve pizza. Você vai achar, né? Então, você sempre tem que listar os seus principais produtos, os seus principais serviços e colocar aqui. Você não vai colocar só, por exemplo, se você vende viagem para Porto Seguro, você não vai colocar só Porto Seguro, né? Porque muitas vezes você, colocando só Porto Seguro aqui, você vai pegar muita gente que às vezes está perguntando sobre a cidade ou alguma coisa relacionada a isso. Então aqui quando eu digitei Porto Seguro não apareceu nenhum anúncio para mim, porque realmente é uma palavra que não faz sentido você anunciar para ela diretamente assim, né? Agora se for pacote de viagem, viagem Porto Seguro, por exemplo, se você quiser resumir, viagem Porto Seguro, viagem, pacotes Porto Seguro. Então a gente pode usar essas. E qual que é o número ideal para a gente colocar aqui? Isso aqui é um segredo e muita gente perde muito dinheiro aqui. A pessoa colocou um orçamento baixo, R$ 50 por dia, igual a gente colocou ali. É um valor baixo. Se você colocar R$ 50 e encher de palavra-chave aqui, o que vai acontecer? Você vai estar anunciando para várias palavras com pouco dinheiro, ou seja, você não vai conseguir ganhar o leilão. Lembra do leilão do Google? Você não vai aparecer na primeira página, provavelmente você vai aparecer na segunda, na terceira, na quarta. E quem que chega até lá? Ninguém. O importante é a gente estar na primeira página. Então, por isso é assim essencial você colocar aqui no máximo entre 3 e 5, tá? Coloque, se possível, 3 palavras, né? 3 palavras, quando eu falo, é 3 frases, 3 frases-chave, palavras-chave, no caso. Então aqui nós temos 3, vamos dar continuidade. E aqui embaixo, a gente está aqui dentro do grupo de anúncio, né? E aqui embaixo a gente tem o nosso anúncio em si, tá? Então aqui a gente coloca a nossa URL, eu vou pegar ela aqui, para ficar mais fácil. A URL está aqui. E aqui ele está dando a informação, use o protocolo HTTPS. Então a gente vai colocar o HTTPS, tudo certinho agora. E aqui é o caminho de exibição. Por exemplo, aqui está aparecendo o nosso anúncio, exatamente assim, ó. Site, se você quiser pode colocar assim, promoção, últimos pacotes, ou alguma coisa assim do tipo. Ele vai aparecer assim, como se fosse barra, tá vendo? Então eu vou deixar assim só como promoção mesmo. Agora título, o que é o mais legal, tá? Você sempre vai colocar o seu anúncio vinculado com as palavras-chave que você está anunciando, tá? Não é que a sua empresa vende para Porto Seguro, Rio de Janeiro, né? Você vai colocar Porto Seguro, Rio de Janeiro aqui, e aí aqui você vai colocar, por exemplo, vai ser um anúncio só para o Rio de Janeiro, tá? Então se for um anúncio para Porto Seguro, tudo tem que ser relacionado a Porto Seguro, tá? A não ser que você faça uma campanha, um anúncio generalista, mas eu acredito que isso não é uma coisa boa para você, tá? Sempre tenta ser específico. Então aqui você tem que colocar títulos chamativos, né? Algo que vá chamar a sua atenção na hora que você estiver digitando. E qual que é a melhor forma de você achar isso? Você vem aqui, pega a sua palavra-chave, joga ela aqui no Google e vê como que os seus concorrentes estão anunciando, né? Aqui, por exemplo, tem Decolar falando o quê? Pacote de viagem em Porto Seguro, compre com tranquilidade. Aqui fala pacote para 1, 2, 3 milhas, os melhores preços. Então você pode se basear nesses títulos para você criar o seu, né? Então vamos colocar aqui pacotes para Porto Seguro. Se bem que aqui a gente tem o limite de 30 caracteres, então a gente tem que ser mais breve. Então melhores pacotes de férias, por exemplo. Aí aqui você pode ir criando variações desses títulos. E é obrigatório a gente colocar no mínimo
4 títulos, porque o Google ele vai alternando entre eles à medida que ele for fazendo essa veiculação, mostrando seu anúncio, e ele vai mostrar qual que é o melhor ali entre eles. Então, não preenche de qualquer jeito, né? Esse aqui são os 4 obrigatórios, você pode colocar mais? Pode, mas não preenche de qualquer jeito. Tente expressar ao máximo usando essas palavras que você está colocando aqui, relações com isso, né? E que tem a ver com o seu negócio. Isso aqui você não pode fazer de qualquer jeito. Aqui eu estou colocando assim, somente para a gente continuar da sequência com a aula, tá? Mas é muito importante você criar essa conexão. Aqui embaixo a gente tem que colocar a descrição, tá? A gente coloca a descrição é isso aqui, o que aparece embaixo. Então a gente vai colocar aqui passou. Por quê? Porque aqui provavelmente ele deve ter colocado em 2 partes. Ele colocou essa primeira parte aqui e essa segunda parte aqui. Não copiem, igual eu fiz aqui, justamente eu estou copiando somente para me mostrar aqui para vocês, mas sempre podem usar de referência aqui os dos concorrentes, mas sempre tentem assim, explorar ao máximo a criatividade e fazer da melhor forma possível. Aqui embaixo tem a opção de URL do anúncio, né? E aqui a gente pode deixar da mesma forma. E aqui testar, usar um URL diferente para dispositivos móveis. Isso aqui é caso você tivesse um site em específico para aparecer no computador e outro site específico para celular. Aqui a gente clica em próximo. E aqui a gente tem as extensões, né? O que são essas extensões? Tem extensão de site link, aqui tem extensão de frase de destaque, extensões de chamada, tá? Isso aqui é um universo à parte que a gente pode colocar, mas para vocês entenderem o que é um site link, por exemplo, são esses links aqui, olha, tá vendo? A teoria é, quanto maior o seu anúncio, mais chance tem da pessoa, do seu lead, né, do seu potencial cliente, clicar, né? E por que é isso importante? Porque a gente tem que se destacar de alguma forma, né? Então, por exemplo, tem esse anúncio aqui que ele tem somente 3 linhas, é um anúncio teoricamente fraco, porque provavelmente se você fosse escolher um desses anúncios aqui, você geralmente iria no que tivesse mais informações, o anúncio ele tem que responder a sua dúvida, a sua pergunta. Então, quanto mais o seu anúncio conseguir responder essas dúvidas, essas perguntas da pessoa, mais você tem a chance de tomar um clique, né? Que é o que a gente quer. No caso aqui, esse aqui é o que mais chama atenção, porque além de ter o texto, aqui tem os site links, né? Que são os links auxiliares, descrições deles aqui. Então, eles usaram da extensão frase de destaque, de extensão de chamada, quando tem o telefone. Aqui não tem o telefone, porque aqui é tudo online, mas você pode colocar a extensão de chamada também. Não sei se vocês já perceberam que tem alguns anúncios que eles têm esse telefone aí embaixo para a gente clicar e ligar. Então, essas extensões são muito boas, eu não vou aprofundar nelas aqui, tá? Mas é bem simples, é só você preencher o texto, colocar a linha de descrição 1, linha de descrição 2 e a URL, né? Tem que ter a URL para onde ela vai ser enviada, né? Se é pacote em promoção, você vai enviar para uma página que tenha promoção. Não vou entrar nisso aqui, porque realmente isso aqui abre um universo a mais, né? Aqui tem mais extensões, essas aqui são as principais mesmo, que você pode focar em estudar, é rapidinho você pega, mas tem essas outras extensões também, tá? Então, vamos clicar em próximo. Aqui fala que o anúncio tem problema que impedirá a exibição no Google. Vamos corrigir, vamos ver aqui o que é. Nenhuma palavra-chave foi encontrada. Aqui está falando que o valor foi duplicado. Vamos alterar aqui o valor, vamos clicar em próximo. E próximo. Aqui está falando que nenhum tráfego é esperado. Aumente seu alcance adicionando mais palavras ou mudando as configurações da campanha. Configuração de campanha. Nenhum tráfego é esperado por pessoas se remover o limite do seu lance. Aqui já está falando que o lance está muito baixo, né? O valor que eu coloquei ele está muito pequeno. Eu tenho que aumentar ele para me conseguir entrar no leilão. Então de 2 eu vou colocar aqui 8, somente para a gente conseguir dar prosseguimento na aula. Da sequência. Deixa eu colocar aqui o meu site. Vou colocar o HTTPS. Da próximo. Próximo. Aqui agora ele só está falando das palavras-chave mesmo, tá?
Então aqui eu vou colocar mais uma mesmo. Porto Seguro. Aqui ele ainda está falando das palavras-chave, mas a gente pode deixar por enquanto assim. Aqui está falando o nome da campanha, vou deixar assim, orçamento, maximizar cliques. Tá? Aqui, nesse maximizar cliques, tem essa questão de maximizar outras opções, mas sempre comecem com essa de maximizar cliques, né? Porque a gente está querendo mais cliques. Tem outros tipos de campanha para a gente maximizar outras coisas, mas não pulem etapas, sempre comece com maximizar cliques. E aqui é a rotação de anúncios. Otimizar para usar anúncios de melhor desempenho. Aqui eu vou clicar em próximo. Continuar. Aqui fala que tem esse problema de anúncio. A gente vai continuar inserindo aqui até ele aceitar. Aqui fala, você pode receber 5 cliques com orçamento, se você criar uma extensão. 5 cliques a mais. Então, isso aqui dá para vocês verem como o poder do site link. Vamos continuar aqui acrescentando. Aqui ele está reclamando de uma pontuação, que seria o símbolo de exclamação aqui. Aqui agora passou. Então é muito legal às vezes aparecer esses erros dentro do anúncio, porque muitas vezes pode acontecer com você na hora de criar uma campanha e você não entender por quê. Aqui ainda tem esse problema aqui dessa pontuação. Deixa eu dar salvar, ver se ele vai aceitar. Parece que ele aceitou dessa vez. E aí eu publiquei a campanha. Tá? O erro que deu foi porque realmente tinha aquelas pontuações ali que eu coloquei para não ficar igual ao do anúncio que eu tinha copiado. Mas agora funcionou. Nosso anúncio já está aqui, está com status de qualificada. Provavelmente demora um tempo para aparecer esse anúncio, tá? Não cometam o erro de pesquisar essa palavra-chave, ficar clicando naquele seu anúncio, porque aquilo ali vai dizer que aquilo ali você vai estar pagando por aquele clique que você está dando. E acabamos de criar a nossa primeira campanha dentro do Google Ads. Espero que tenham gostado. Agora chegamos na nossa última aula, né? Eu queria fazer aqui algumas observações que o Google Ads é assim uma das ferramentas mais importantes, né? Quanto o Facebook também. O Google ele tem o seu peso muito forte, porque o Google é uma das ferramentas, igual eu falei na aula, mais utilizadas, né? Estudem bastante o Google, as opções deles, vão no YouTube quando vocês tiverem dúvida, ou procurem a gente, né, a nossa equipe. É muito importante que vocês tenham ciência de que muitas vezes, muitas pessoas anunciam, colocam aquelas palavras de interesse lá, as palavras-chave, até com o nome da sua empresa e anuncia para ela. Então toda vez que um cliente pesquisa a sua empresa no Google, ele pode estar achando a empresa do concorrente ao invés da sua, pelo fato de você não estar anunciando. É um antiético, sim, antiético, mas muitos fazem, né? Então, é uma ferramenta que você não pode estar fora dela, é uma rede que você tem que ir ali realmente estar anunciando, tá? Espero que tenha ajudado a todos, né? Mais uma vez, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E espero que vocês tenham aprendido bastante também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.